E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Bom, nós vamos ler em Judas, só tem um capítulo, é perto de Apocalipse. Judas, versículo 5. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Senhor Deus, que nossas vidas sejam controladas pelo Seu Espírito, pela Sua vontade, e que cada um de nós possamos mostrar Sua palavra do dia em nosso viver, que possamos sempre nos firmar naquela verdade que o Senhor já tem revelado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar-nos. A misericórdia enviada pelo profeta. Eu quero repetir aqui uma pergunta que a gente já fez uma pregação, mas quero deixar isto para vocês mais uma vez, que também é um despertamento, uma ajuda, que as pessoas perguntavam se era só o irmão Branham que devia pregar. Perguntas e respostas número 3, parágrafo 204. Misericórdia, irmão e irmã, seja quem for, que te disse que ninguém pode pregar a não ser eu. Com certeza eu seria algo imprestável para Deus com tudo isto. Não, cada homem que sente um chamado de Deus em sua vida, entre no ministério e comece a pregar. Nós precisamos deles. Amém. Tem mais parágrafo aqui, mas vamos parar por aqui. Apenas para dar a segurança cada dia mais que o que o irmão Branham cria não é o que está sendo ensinado hoje por uma grande parte da própria família do irmão Branham, que é para colocar apenas fitas do irmão Branham e os pastores ouvir também. Não somos contra as fitas, contra os CDs do profeta, vocês podem ouvir o quanto quiser. Só não podem querer mudar aquilo que é estabelecido pela própria Bíblia. Efésios 4:11, nós temos que ter ele na igreja.
Agora, o profeta já disse que ele seria algo imprestável e pensar que era só ele que tinha que pregar. A mesma coisa sou eu. Vou repetir, que pensavam que era só eu que tinha que pregar. Também eu seria algo imprestável, né? Só eu pregar. Mesmo que a mensagem começou com um despertamento no nosso tempo, mas não é só para eu pregar. Como não era só para o irmão Brana pregar também. Isso daí tem que prosseguir. As pessoas têm que saber que tem que continuar aqueles ministérios, principalmente na hora que nós estamos vivendo, que faltava o ministério profético. Aí veio o profeta. Aí o profeta morreu. Continuou faltando o ministério profético. Certo? Porque é assim. Foi contado pelo irmão Brana desta forma. Aí tem que vir o ministério da esposa para cumprir Pérgamo 56 em diante. A noiva tem o assim diz o Senhor. Então ela é profeta. Isso tinha que ter uma mensagem que profetizasse outra vez. Isso tem acontecido. Amém? Simplesmente para deixar isso para vocês que não é nem só o irmão Brana pregar, para colocar só fitas do irmão Brana, o povo fica na igreja e tem que ouvir só o irmão Brana. Não é assim. E mesmo que as pessoas me ouvem também, não é obrigado a me ouvir, certo? E pastores que colocam fitas minhas, não são obrigados por mim a fazer isso. Isso é entre eles e sua congregação. E a congregação respeita e tudo bem. Porque temos que aprender que o pastor, ele é elegido pela igreja. Qualquer lugar que for ter um pastor na mensagem, tem que ter uma igreja para votar para ele a favor ou contra, certo? Tem que ter, e não pode ter um espírito partidário que os contra formam um grupo e sai. Aí é errado, é espírito errado. Irmão Brana ensinou que um a mais da metade já é a vontade de Deus. Um a mais. Aí depois você tem 51 a favor, tem 49 contra. O que faz os 49? Eles abrem outra igreja, é o que tem feito. Irmão Brana diz que eles têm que sujeitar aos 51. Eles têm que sujeitar, estou dando um número aqui para vocês. Tem que sujeitar para ser a vontade de Deus. Do contrário, é divisão. São espírito. E quanto mais obreiros tem na igreja, mais problema divisório existe. Por todo lado. Quanto mais pastores tem, também mais divisão existe. Contudo, não tem nada a ver com o que vou falar, mas tinha que falar estas coisas para vocês também. A misericórdia foi enviada, como o irmão Brana mesmo mostra, no tempo de Noé, através de um profeta. Quem não creu naquele profeta, rejeitou a misericórdia naquele dia. Eles tinham igreja como nós temos hoje. Por todo lado tinham igrejas, mas tinha um profeta, com uma mensagem diferente de todas as igrejas. Que se fosse para ser igual, Deus não tinha que mandar profeta. Deus manda um profeta porque é diferente. É o que Deus quer entregar naquele tempo para aquele povo. Então, quem não creu, quem não aceitou, ficou sem a misericórdia. É como você saber que o Cordeiro saiu do trono. Não há misericórdia naquele trono. Mas se você encontrar a mensagem na qual o Espírito Santo está, então você alcança misericórdia. Certo? É isso que aconteceu conosco. A misericórdia ter saído do trono em 63. E a gente veio encontrá-la aqui em 73, começando a mensagem apenas. Sem saber da realidade da mensagem, sem saber
da parte principal, que era o Ministério de Mombrana, a terceira puxada. Isso passou quase 40 anos e nós chegamos a este ponto. A misericórdia está aqui agora. A misericórdia para o Brasil esteve nos anos 60, mais ou menos. Também veio a misericórdia para o Brasil, para as pessoas aceitarem a mensagem de um profeta. Depois ela foi esparramada pelo Brasil e mais 7 nações vizinhas. É a misericórdia de Deus, primeira e segunda etapa. Mas a terceira etapa faz você ver que o Cordeiro, que a misericórdia, que o Cordeiro é a misericórdia, saiu do trono. O Cordeiro é misericórdia, é graça. Saiu do trono, tomou o livro, converteu em leão. Então, você tem que encontrar agora o lugar onde está esta misericórdia. Está exatamente numa mensagem. Não está em muitas mensagens, está numa mensagem. Porque sempre é um profeta, certo? Então, a misericórdia que veio a nós estava na mensagem do profeta. E hoje nós estamos recebendo, tomando parte, usufruindo desta misericórdia. Amém. O 197, Almas Encarceradas Hoje, antiga tradução, quero que vocês dêem atenção, que vai novamente falar sobre aqueles 7 picos, aqueles 7 montes que Mombrana mostra, e que o último pico era a terceira etapa, e a terceira etapa foi exatamente a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, que nem o irmão Mombrana sabia quando estava pregando os selos, porque era um mistério, aquele dia e hora, era um mistério que ninguém sabia, certo? Depois que o irmão Mombrana, no ano de 65, clareou mais para nós. Aos 197 almas encarceradas hoje, uma tradução de Goiânia, observe o mundo e veja onde se encontra. Observe como tem rejeitado a verdade e como tem sido perfeitamente identificada a parte relacionada à profecia. Mas, onde estamos agora? Deus tenha misericórdia. Isso me faz sangrar o coração por dentro. E isto, onde estamos? 198. Recorde esses 7 picos. Dali ao poente não há nada. Isso se encontra perfeitamente na divisão do continente. Aquela terceira montanha terminava o continente. E parece que depois entrava no México. E dali vai ao deserto. E dá lugar à eternidade. São 7 picos na própria divisão do continente. Isso é diretamente entre o bem e o mal. Você aceitou, você tem o bem. Rejeitou, você tem o mal. E ao final disso, a terceira etapa era o último pico da série. Correto? Aí ele fala sobre Noé. 199 almas encarceradas hoje. Noé entrou na arca e passaram 7 dias, durante os quais nada sucedeu. Porém, ao final dos 7 dias, chegou o juízo. Agora, teve muito tempo deles se arrependerem da pregação de Noé, da misericórdia divina ter sido semeada. Teve muito tempo, mas eles não deram ouvido. É como hoje, o povo não dá ouvido. Muitos dentro da nossa mensagem, da terceira puxada, ouve, mas não dá ouvido. Não obedece, só ouve. Então as pessoas ouvem, mas não põem aquilo em cumprimento. E esse é o problema. Você tem que saber, não te autocondene. Simplesmente saiba que esta vida cristã é Cristo
que vive através de nós. Não é nós que vivemos. Nós não temos capacidade para viver a vida cristã. Nós precisamos ter Cristo para que possamos viver esta vida, certo? Então, não autocondene, simplesmente continue lutando. Temos dificuldades, temos natureza forte, somos pessoas tecidas de carne, nervos, sangue, pele, e somos muitas vezes agitados. Não te condene, simplesmente peça a Deus. Deus, domine a minha carne, domine a minha natureza. Eu quero estar melhor. Seja no lar, seja no trabalho, onde for, na igreja, certo? Porém, ao final dos 7 dias, chegou o juízo. Se unicamente ali nos dias de Noé, houvesse conhecido o sinal. Se eles percebessem que o sinal naquele dia era um homem com uma mensagem. Um homem diferente deles, uma mensagem diferente deles. Uma pregação totalmente diferente. O homem pregando, vai chover. Meus irmãos, hoje nós pregamos, vai chover. Você fica, vai chover, amém. Mas naquele tempo, ele dizia, vai chover, nunca tinha chovido. O irmão disse que subia um vapor da terra e regava a planta. Através daquele vapor, não tinha chovido. E agora Noé vem e prega uma mensagem louca, vai chover. Dizer, que jeito que vai chover? Que jeito que é isso? Como aceitar a mensagem desse homem? E a misericórdia estava naquela mensagem. E rejeitar aquela mensagem daquele simples homem era entrar em juízo. Este é o problema. Se unicamente ali nos dias de Noé houvesse reconhecido o sinal, se o mundo houvesse naquele dia conhecido esse sinal, e Deus prova por estas escrituras que lemos há um momento, que ele destruiu a essa gente, porém não foi sem misericórdia. Misericórdia Deus tem, Deus dá tempo para nós. Deus mostra que jeito você tem que vestir, que jeito você tem que andar. Não corte seu cabelo foi dado no lugar de véu. Ele alerta os homens. Você está diante de um público aí no mundo que muitas vezes na televisão, na internet, nos celulares, muitas mulheres nuas, seminuas. Então, é você que tem que controlar isso daí. É você que tem que ter algo dentro para dominar sua natureza e não deixar se levar por aquilo. Porque você se perde deixando levar por uma coisa que a sua carne deseja. É bom para a sua carne, mas existe algo maior dentro da sua carne, hoje te controlando. Se não tivermos Cristo controlando, estaremos perdidos. Não tem. O irmão Brana diz, não há homem sangue vermelho que possa, como uma mulher desta, que está mostrando tudo. E todo homem é sangue vermelho. Ele diz, não há homem sangue vermelho que possa. Então o que tem que fazer? Dentro deste sangue vermelho precisa existir o Espírito Divino. Deus em nós. A diferença nossa com o mundo é só Deus. É só Deus. Do outro lado, são tudo igual, tecido igual. Tudo é carne, ossos, sangue, nervos, pele. A pele é pelo menos para embelezar um pouquinho essa carne, né? Esses ossos, que não é visto, então tem uma pele para poder ajudar, embelezar. Diz, mas tem gente feia. Mas a pele ajuda, certo? Está de toda maneira cobrindo para mostrar que nós somos seres iguais aos outros. A única coisa que faz nós rejeitar o mal é porque temos alguém superior ao mal, que venceu o mal e agora está morando em nós. Amém? Amém. Não é fácil nem falar amém, não é? Amém. Tem hora que quando ele vem, ele controla, ele domina.
Pois não adianta o homem se jogar ao adultério. É falta de Deus, seja ele pastor, seja ele membro de igreja, seja o que for. É falta de Deus em si. Ninguém com o Espírito Santo fará isso hoje. No tempo de Davi fazia, porque era sacrifício de bodes, de touros. Mas agora não é o sacrifício do Filho de Deus. Se você o tem Cristo em você, o sangue dele em você, então ele te livra na hora da tentação. Amém? Amém. Então não vem você querer ser o bom, certo? Entenda que você não é nada. Se o mundo naquele dia houvesse conhecido o sinal, Deus prova essas escrituras que lemos há um momento, ele destruiu a essa gente pois não foi sem misericórdia. A misericórdia lhes foi enviada por meio de um profeta. E nós podemos discorrer esse tempo todo. A misericórdia foi enviada nos dias de Cristo através de um profeta. Era Deus em carne. Deus em carne, e eles chamavam ele de Belzebu. O homem nunca entende, não vê, não conhece Deus. Principalmente se ele não é de Deus, se não tem aquela semente de Deus. A samaritana, que era uma mulher errada, ela disse: vejo que és profeta. Como ela viu? Vejo a misericórdia. O único meio de misericórdia, ela podia dizer: eu vejo. Mas os outros não viam. O Anás, o Caifás, que eram sumos sacerdotes naqueles dias, chamavam o Filho de Deus de Belzebu. E quando o sacerdote chama o Filho de Deus Belzebu, os membros do sacerdote fazem a mesma coisa. Porque é uma geração. Aquele sacerdote gera um povo. Ele foi enviado para cuidar de um povo. Então aquele povo aprende com ele. Se ele crê errado, o povo vai crer errado. Se ele crê certo, o povo vai crer certo. Mas sempre a misericórdia foi enviada através de um profeta. Eu queria destacar, a misericórdia não é muitas vezes enviada através de um pastor, de um obreiro, de um evangelista, de um mestre, mas é enviada através de um profeta. Porque quando Deus manda um profeta, é a sua misericórdia estendida para aqueles que querem se livrar do juízo. Porque você não quer o juízo, eu quero a sua misericórdia. Amém? A misericórdia lhe foi enviada por meio de um profeta. Porém, eles não quiseram crer nele. Vê se eles querem crer hoje em Brana. Mas não é profeta, não está na Bíblia. Pedro está na Bíblia e você batiza errado ainda. Paulo está na Bíblia e você batiza errado. O que adianta ter um nome na Bíblia para um povo pervertido? Para um povo não eleito? O que adianta ter o nome na Bíblia? A mesma coisa hoje ele diz: vocês falam de novo nome, mas Brana não disse. Mas ele disse tanta coisa e você não toma. Ele diz que HM faz parte do nome de Deus e você não sabe nem explicar isso. Porque para explicar você tem que tomar o nome Brana. Mas é um incrédulo. E aí está a misericórdia. Para quem hoje precisava fugir do juízo, era aceitar a misericórdia de Deus enviada por meio de um profeta com um novo nome para nós. Para trazer uma nova natureza. Não é a natureza de William Branham, vocês têm que entender. Deus usa o homem para, através dele, trazer uma mensagem que revoluciona a nossa vida, que muda a nossa natureza. Amém. Que tal se eles houvessem conhecido esse sinal? Era o tempo do fim. Porém, quando isso sucedeu, de repente a salvação terminou e ninguém se salvou. De repente a porta estava fechada. E a gente prega que a porta fechou. Lá em 63, quando o Cordeiro saiu do trono. Mas a misericórdia continua na mensagem profética. Se você toma aquela mensagem, então você está usufruindo
da misericórdia que veio através de um profeta. Mas aquele que repudia a mensagem do profeta, não tem misericórdia mais para ele. Deixa eles pregar o que quiser, deixa falar mal do profeta. Não importa, deixa eles. Eles nasceram para isso, como lemos aqui, mas não quero que lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Agora você sabe, ele tirou mais de 2 milhões do Egito. E salvou 2. O resto morreu tudo no deserto. Quem entrou em Canaã foram os filhos deles, que deve ter aprendido. Meu pai não reverenciou o profeta, meu pai não deu valor à mensagem do profeta. Muitos deviam pensar nisso. Meu marido não deu atenção à mensagem do profeta, minha esposa não deu atenção à mensagem do profeta. Aí eu vou agora, eu vou seguir, eu vou receber essa misericórdia. E tinha exatamente saído de Moisés e estava agora em Josué, nos últimos dias. E a misericórdia tem vindo através da mensagem do nosso profeta. E você sabe que a mensagem da esposa é a misericórdia estendida para o povo. Mas eles querem juízo, eles não admitem, porque não é de acordo com o que eles creem, com o que eles pregam. Mas Deus nunca falou de acordo com o que os homens creem. Cada vez que Deus veio, ele falou diferente. Ele não foi entendido. Eles bateram nele, eles mataram os profetas, derribaram os altares, e dizia Elias, somente eu fiquei. E Deus teve que ajudá-lo. Não, tem mais 7 mil aí que você não conhece, que não dobrou o joelho a Baal. Eu tenho aí, eu creio que nós somos um tipo de gente que o irmão Branham não conheceu, e que não dobramos ao Baal da dualidade, da trindade, não dobramos a este Baal, porque eles não têm usado a misericórdia que Deus tem estendido, e você está fazendo uso desta misericórdia até que dê o arrebatamento. Amém. Ele sempre envia misericórdia primeiro. Que tal se eles houvessem conhecido que esse sinal era o tempo do fim? Lá foi dias de Noé, irmãos, dias de Noé. Lá nos dias de Noé, morreram tudo afogado. Que dia que você está vivendo? Dias de Noé. Para morrer queimado agora. Não é afogado. Se não usufruir da misericórdia de Deus, receberemos o juízo dele. Estamos vivendo nos mesmos dias. Jesus diz assim, como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Os dias da vinda do Filho do Homem foi no tempo do irmão Branham. Olha o tempo que nós estamos vivendo. 60 anos depois. E essa misericórdia está estendida a nós através da terceira puxada. Se você tem a revelação do ministério do profeta, das 3 puxadas, esta revelação te mostrará a misericórdia para você. Te livrará do juízo. Agora, é Deus tendo misericórdia, filho. Quantos anos estamos pregando? Vocês começaram aqui uma igrejinha simples, cheia de pilares aqui à esquerda, muito simples. Hoje vocês têm um templo melhor para estar aqui. Mas eu te pergunto, e a misericórdia? Você tem feito uso da misericórdia? Ou pensa que nós agora, depois de ouvirmos tanto tempo, e vamos fazendo as coisas contrárias ao que Ele quer, e aí queremos sua misericórdia? Ele já tem nos alertado, a misericórdia e a pregação é a oportunidade que Deus dá do meu arrependimento, do meu acerto de vida. Agora, eu perco essa oportunidade e depois eu quero misericórdia?
Eu perdi a misericórdia, perdi a oportunidade. Ele não te condena, irmão Brana disse, antes de te dar uma oportunidade. E é essa oportunidade que nós temos, é a mensagem desse dia. A última oportunidade para a igreja, para o mundo. Ele sempre envia misericórdia primeiro. Que tal se eles houvessem conhecido que esse sinal era o tempo do fim? Porém, quando isso sucedeu, e de repente a salvação terminou, e ninguém, de repente a porta estava fechada, houve uma só pessoa que conhecia esse sinal. Esse foi Noé e seu grupo. Uma só pessoa. Ele era o profeta. Ele foi salvo e seu grupo foi salvo com ele. Porque a misericórdia estava estendida ao mundo daquele dia através de um homem. E a sua família, mesmo com casamento errado, dentro da família de Noé, que o casamento errado ao ponto do irmão Brana pregar e dizer que a semente da serpente passou na arca através das mulheres. Mas mesmo um casamento errado, Deus usou de misericórdia, porque aquelas pessoas aceitaram a misericórdia no profeta. Deus enviou a sua misericórdia através de um profeta, e a família dele creu, e os filhos dele creram, e as noras creram, e o mundo foi tudo destruído por água. Isso deveria mexer conosco. Estamos vivendo no mesmo tempo. E agora, São Pedro já falou que agora não é água, agora é fogo. E eu deveria usufruir da sua misericórdia, do seu perdão. Dizer, Senhor, daqui para frente, que o Senhor me dê tempo e a sua misericórdia seja estendida na minha vida, nos meus caminhos, e que eu possa me consertar, ajudar minha família, meu lar, para que cada um de nós possamos estar prontos para esta saída neste rapto. Amém? Eles foram os únicos. Quando essa porta se fechou, Noé o sabia. Noé sabia que esse era o final. Mas vocês vão lá na Bíblia. Noé fechou a porta da arca e Deus selou por fora. Acabou, filho. Depois que Deus sela, acabou. Ninguém mais entra. Agora começam os primeiros pingos d'água. E aí começam os críticos a chegar por perto. E cadê a porta aí? Está fechada. Ô Noé, abre-nos a porta, agora nós cremos. Por que Deus fechou por fora? Porque eu só vejo assim o coração misericordioso de um profeta, abriria a porta e colocaria aqueles incrédulos para dentro. Mas eles tinham menos valor do que os animais. Porque eles ouviram 120 anos e não creram. Os animais, um puxãozinho que deu neles, eles foram de 2 em 2 e entraram na arca, sem dar trabalho. E nós damos tanto trabalho para parar na igreja, para parar na doutrina, para não cortar o cabelo, para isso e para aquilo, e para não usar roupa escandalosa, para não estar misturado com o mundo. Demos tanto trabalho, e aqueles animais entraram na arca. Irracionais. E nós que raciocinamos, como negarmos a verdade, a misericórdia de Deus, e deixar de entrar, sabendo que a porta fechou em 1963, e o único meio de usufruir dessa misericórdia é alcançar a graça que veio juntamente com a mensagem da esposa. Não tínhamos antes, tínhamos aquela graça que estávamos na primeira e segunda etapa, e o Cordeiro já tinha saído do trono e nós não sabíamos. Mas existia um juízo para vir e uma misericórdia para vir que nós não sabíamos também. Aí chegou a mensagem que nós não sabíamos. A noiva com a mensagem, com o assim diz o Senhor, para mostrar que a era acabou, o tempo acabou. O Cordeiro saiu do trono.
O novo nome é Abrão. Aí veio o nosso tempo da misericórdia. O que estamos fazendo nestes mais de 20 anos de misericórdia que tem sido estendido a nós através da mensagem profética da esposa? Amém. A porta fechou, Noé sabia. Noé sabia que esse era o final. Ele o sabia, correto? Se somente houvesse conhecido o sinal. Olhar de até aquele homem, aquele Noé, vamos atrás dele, vamos crer na mensagem dele. Não, vamos criticá-lo, vamos zombá-lo, vamos inventar coisas da vida dele. Eles inventavam coisas da vida do irmão Brana, que o irmão chegou a falar: irmão Brana, eles estão falando da sua família, e você não vai defender? Ele diz: não, Deus já tinha visto isso de antemão, que eu teria que passar por isso. Só um profeta mesmo. Você não vai combater eles, eles estão falando da sua família. E muitas vezes não é isso. Mas como são do diabo, são inventores. E tem coragem de qualquer coisa, como Anás e Caifás tinha coragem de chamar o Filho de Deus de Beelzebu. E uma prostituta dizer: eu vejo que tu és profeta. O 200 para mim terminar. Parágrafo 200. Almas encarceradas hoje, tradução de Goiânia. Se somente houvesse conhecido esse sinal, quando viram chegar aquele que havia estado ali com Abraão. Se houvesse conhecido o homem naquele dia, irmãos, é este aqui, eles não conheceram o sinal, aquele que esteve ali com Abraão. Irmão Abraão está falando isso para ver se você entende, se você capta o que estava acontecendo nos Estados Unidos, na hora que ele estava pregando a almas que estão em prisão agora, almas encarceradas, hoje, que você pode pregar e elas não vão aceitar, porque estão encarceradas pela incredulidade. Se houvesse conhecido ao homem daquele dia, que foi um tipo do homem moderno, hoje chamado Billy Graham. Oh, irmãos, se pudesse entender, ele não podia colocar o nome dele, que ele foi Billy Graham, ele, Oral Roberts, desceram a pregar a mensagem, a gente cega, porque a mensagem deles não ia dar luz para eles. A pessoa já está cega pela própria doutrina que eles trouxeram lá do berço deles, de 1900, da doutrina da Trindade. Não podia mudar seu batismo falando Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não podem mudar há mais de 100 anos, 120 anos quase. Eles nunca mudaram, não pode mudar, porque começaram errado, o seu berço evangélico foi errado, mas Deus abençoou, Ele abençoou o tempo da sua ignorância. Isso é bíblico, mas depois Ele te dá uma oportunidade para te dizer: a porta vai fechar. Depois que veio o avivamento pentecostal, agora estou mandando um homem, estou mandando um profeta, estou mandando Elias. É ele que vem primeiro e restaura todas as coisas, para depois eu vir buscar o povo. E eles não aceitaram a sua mensagem, não creram. E até hoje estão aí, gente que cria na mensagem de Mombrana, que pode ser colocado dentro disso aqui. Eu disse que ia terminar com esse parágrafo, mas eu vou deixar esse último aqui. Eu creio que deve nos ajudar também. Só Deus para nos dar graça para estas coisas. Que classe de ministério. 169, ele estava falando de Judas. Recordem, ele foi muito religioso, porém não podia seguir a mensagem até o fim. Que foi aqui, Deus salvou um povo do Egito, depois teve que destruir aqueles que não creram. Eles não foram até o fim, Deus teve que destruir porque eles não creram.
Judas é este espírito, eles começam na mensagem, mas depois eles não crêem na mensagem. Se você crê, mostra arrependimento. Mostre que você pode chegar a alcançar a misericórdia que está da altura da sua mão. Não está longe, não. A misericórdia, Deus não coloca ela lá no céu, não. Ele traz aqui na terra e ela fica na sua altura. Para você passar a mão, diz: Senhor, aceita, pega a minha mão e usa de misericórdia, perdoa os meus pecados, ajeita a minha vida. Eu quero ser melhor cristão. Eu quero te servir melhor. Aleluia. Graças a Deus. Mas estas coisas sempre estão aí para perturbar as pessoas, porque elas não conhecem o sinal. A misericórdia enviada por um profeta. Você acha que se eles conhecessem a misericórdia hoje de Deus enviada através deste ministério da esposa, eles não aceitariam? Aceitariam. Mas como chamaram Jesus de Beelzebul, Brana de Satanás, você acha que eles vão chamar nós de Deus? Não espere isto. Eles têm que usar a mesma tática, porque os espíritos nunca morrem. Aquelas pessoas morreram, mas o espírito nunca morre. Assim como os profetas morreram, mas o espírito que ungia esses profetas está vivo. O mesmo espírito de Cristo está vivo para a igreja. Mas o espírito mau também não morre, nunca morre. Aí as pessoas ouvem a mensagem, mas encarcera a sua alma. Como a dizer: não tenho condição, não dou conta. Não existe isso. A misericórdia é dada para nós. Uma prostituta, uma mulher adúltera, 5 homens, foi salva. O que é que você quer, mãe? O Zaqueu, um ladrão de impostos, o Mateus, o publicano, foi salvo. O Pedro, que falhou. Você deve sentir que essa mensagem, nesta hora, ela está chegando a você, como a misericórdia chegou para Pedro naquele dia, que Jesus chegou para ele e disse: Pedro, tu me amas? Ele já ficou arrepiado. Será que ele vai falar alguma coisa? O Senhor sabe que eu te amo. E Jesus não parou. Isso é duro. Pedro, você me ama mais do que estes? Se ele fosse ponderar aquilo, dizer: como amar mais do que estes? Quem errou contra o Senhor fui eu. Como amar mais do que estes? Ele teve que olhar para Jesus e dizer: Mestre, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. É isso que eu tenho que falar e você tem que falar. Entende? Não importa, você já fez coisa errada, tem sujado suas vestes, ainda pode se limpar com a misericórdia do sangue que Deus tem na sua terceira puxada nesse dia, através deste evangelho, desta mensagem pregada na inspiração, através do ministério desta esposa nesse dia. É a misericórdia de Deus que tenho, assim diz o Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade da vida que o Senhor dá. Tem hora que a gente sente mal, que a gente pede: Senhor, me dá vida, porque está sentindo mal. E nós estamos aqui agradecidos pela vida que o Senhor dá a cada um de nós, pela misericórdia do Senhor estendida com esta mensagem da terceira puxada, estendida para nós, para dizer: eu te amo, eu te quero, é eu que estou atrás de você. Como o seu profeta diz: o homem não procura Deus, é Deus quem procura o homem. E nesta noite é Deus que está procurando você, irmã, você, irmão, onde você está. Esta mensagem é Deus te procurando nesse instante para dizer: ainda a misericórdia está aqui, você vai receber esta misericórdia ou vai querer entrar em juízo?
manifesta esta bênção para meus irmãos, para o seu povo, para as nossas famílias, que precisa de ti, numa hora como esta, que a gente queria que a porta não estivesse fechada, para muitos das nossas famílias, mas que estivesse aberta através deles crerem nessa mensagem. A porta se abre quando você diz, eu creio, ela está aberta porque Deus te viu antes da fundação do mundo. Mas ele bate, e a maioria das vezes a porta está fechada também do seu coração, para não aceitá-lo, para não mudar de vida, para não arrepender. Senhor, ajuda meu irmão, minha irmã, que muitas vezes tem que mudar de companheirismo, de coleguismo, tem que mudar, porque passamos a ser cristão, então agora os que andam conosco, os que crêem como nós, como andarão dois juntos, diz o profeta Amós, se não estiverem de comum acordo? E quem vai andar com minha irmã, com meu irmão, são aqueles que estão de comum acordo com a mesma palavra, com a mesma fé. Em nome de Jesus Cristo, eu oro por cada pessoa, pessoas enfermas, problemáticas, que carecem da cura divina. Receba a bênção de Deus nesta hora, através da mensagem de misericórdia estendida a nós, nesta era da noiva. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.